Olá, meus amores, hoje o vídeo é de processo penal. Nós vamos começar a tratar no vídeo de hoje sobre a teoria geral da prova, ok? Primeiro, qual é o conceito e a finalidade de prova? A palavra prova, ela vem do latim probatio, que significa exame, verificação. Então, as provas, elas constituem um conjunto de elementos que vai servir para verificar, averiguar a alegação de um fato, para provar se aquele fato foi mesmo, aconteceu mesmo daquele jeito, enfim. Qual é a finalidade, então, das provas? As provas, esse conjunto de elementos aí que servem para verificação, eles têm como finalidade a formação da convicção do juiz. Então, quando você pega e coloca uma prova nos autos do processo, você quer o quê? Você quer formar a convicção do juiz. Você quer fazer com que o juiz acredite na veracidade dos fatos alegados por você naquele processo, pelos fatos que você alegou naquele processo. Então, a finalidade das provas é formar a convicção do juiz. E ainda, quem é o destinatário da prova? Se com as provas eu quero formar a convicção do juiz, por óbvio, o destinatário das provas é o juiz. A prova é destinada ao juiz, ok? Segundo item, objeto da prova e fatos que não precisam de prova. Primeiro vamos ao objeto da prova. Qual é o objeto da prova? Gente, o objeto da prova é o que eu quero com a prova. O que eu quero provar usando aquele elemento. O que eu quero provar. Por exemplo, será que João está mesmo morto? Aí eu vou lá, pego uma certidão de óbito. O que eu quero provar com a certidão de óbito? A morte de João, certo? Então, a morte de João, é o objeto da prova certidão de óbito. Deu pra entender? Então, o objeto da prova é aquilo que eu quero com a prova. O que eu quero provar usando aquele elemento. Isso é o objeto da prova. Agora vamos aos fatos que não precisam de prova. Quais são os fatos que não precisam de prova? Temos aí uns 4 fatos, 4 tipos de fatos aí que não precisam de prova. Primeiro são os fatos axiomáticos. Fatos axiomáticos, gente, são aqueles fatos evidentes. Óbvio, por exemplo, se eu dou de cara com um cadáver, um corpo ali já em estado de putrefação, já se decompondo, não vai me passar na cabeça a dúvida se ele realmente está morto, gente? Pelo amor de Deus, é algo óbvio, algo evidente, que só de ver ali, de sentir o cheiro, eu consigo saber que a pessoa tá morta. Então, os fatos axiomáticos são aqueles que só vendo já dá pra saber que é verdade. Não gera uma dúvida. É algo óbvio, algo evidente. Eu não preciso ir atrás pra provar. Não me surge dúvida, É algo claro, evidente. Segundo tipo de fatos que não precisam de prova são os fatos notórios. Fatos notórios, gente, são aqueles fatos que é de conhecimento geral, tá? Todo homem médio, toda pessoa com discernimento médio vai saber, vai ter conhecimento daquele fato, tá? Os fatos notórios são fatos que compõem o patrimônio cultural de determinada sociedade. Por exemplo, um feriado nacional. Eu não preciso provar que dia 25 de dezembro é Natal. Todo mundo sabe que dia 25 de dezembro é Natal. Por exemplo, o presidente da República, eu não preciso provar quem é o nosso presidente da República. Todo brasileiro sabe quem é o presidente da República. Então, são fatos notórios, fatos que é de conhecimento geral, ok? Terceiro fato aí que não precisa de prova são as presunções legais. Gente, as presunções legais, elas não precisam de prova, mas presunções legais. Agora, quando a gente fala de presunções humanas, aí precisa de prova. Se é algo que eu estou presumindo, eu preciso provar. Agora, as presunções legais é aquilo que tá na lei, tá na letra da lei, beleza? Então, eu não preciso de prova, por quê? Porque já está ali na lei. Só que as presunções legais, elas são divididas aí em 2 tipos, tá? A gente tem 2 espécies. A gente tem as presunções legais absolutas e as presunções legais relativas. As presunções legais absolutas são aquelas que não admitem, tá? Prova ao contrário. Não tem como você provar ao contrário. Aquilo acabou. Um exemplo de prova de presunção legal absoluta é a inimputabilidade penal antes dos 18 anos, A inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. Isso é uma presunção legal absoluta porque não admite prova ao contrário. Você
tem menos de 18 anos, você é inimputável. Tá óbvio lá no artigo 228 da Constituição Federal e também no artigo 27 do Código Penal. Se você ler lá, vai estar escrito: menor de 18 anos é inimputável penalmente. Acabou, é isso. Não tem como você provar o contrário disso, tá? Não admite prova ao contrário. Agora, as presunções legais relativas são aquelas que admitem sim prova ao contrário. Como, por exemplo, o exemplo de presunção legal relativa seria a inimputabilidade penal por insanidade mental, inimputabilidade penal do maior de idade por insanidade mental. Eu posso provar que, na verdade, aquela pessoa não tem uma insanidade mental, não é detentora de uma insanidade mental. Beleza? Admite prova ao contrário. Então, presunção legal não admite prova. Temos presunção legal absoluta, que não admite prova ao contrário. E temos a presunção legal relativa, que admite prova em contrário, ok? Por último, nós temos aí os fatos inúteis. Os fatos inúteis, eles não precisam ser provados. Por quê? Fato inútil, gente, é aquilo que não tem relevância nenhuma pro caso. Entende? Que não tem influência nenhuma pro caso. Por exemplo, se eu estou tratando ali de um caso de suposto furto, João é acusado de ter furtado Maria. Me interessa saber se João é ou não homossexual? Menos me importa a opção sexual do João pro caso de furto. É um fato inútil. Não precisa de prova porque é inútil, tá? O que acontece, às vezes, tá na audiência ali no tribunal e o advogado de defesa faz alguma pergunta e o juiz fala: indefiro a pergunta por impertinência. É isso. É o fato inútil. É impertinente. Não tem nada a ver com o caso. Não precisa ser provado aquilo ali porque não é relevante ao caso. Não vai fazer chegar ao que a gente quer com o caso, ok? Pra desvendar o caso. Antes de passar para a classificação das provas, tem uma coisinha que eu esqueci de falar aí. Na verdade, duas coisinhas que a gente já fecha melhor. Primeiro, com quem fica o ônus da prova no processo penal? De quem é o ônus da prova no processo penal? Gente, o ônus da prova no processo penal é de quem alega, tá? Tá lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, ó. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, se eu aleguei, eu tenho que provar o que estou alegando, tá? Quando o Ministério Público acusa João de ter matado Maria, não é João que tem que provar ser inocente, é o Ministério Público que tem que provar que João realmente matou Maria, né? Porque é aquela questão, no julgamento ali, você usa, né, eu esqueci agora o termo em latim que eles usam, mas em benefício quer dizer em benefício do acusado, né? Ou seja, a dúvida beneficia o acusado. Se está em dúvida se João realmente matou Maria, então João vai ser absolvido, né? Por quê? Porque no processo penal, o ônus da prova fica com quem alegou. Se o Ministério Público está alegando que João matou Maria, é o Ministério Público que tem que provar que João matou Maria, e não João que tem que provar sua inocência, ok? Outra coisa que eu queria falar aqui são sobre os fatos incontroversos. O que são fatos incontroversos? Né? Por exemplo, uma confissão, né? A pessoa falou, você não tem como contestar aquilo. Eu matei João. Afirmei aqui, eu matei João. E aí? Os fatos incontroversos precisam ser provados? Gente, não confundam, tá? No processo civil, lá no processo civil, os fatos incontroversos não precisam ser provados. Eu disse, tá dito. No processo penal, não. No processo penal, até mesmo os fatos controversos precisam ser provados, tá? Então, não tem aquilo mais de que a confissão é a rainha das provas. Não, até mesmo a confissão, que é um fato incontroverso, ele precisa ser provado, tá? Por que isso, gente? Porque às vezes acontecia muito de uma mãe, né, vendo a situação do filho ali, não querendo que o filho vá preso, ela pega e assume a culpa do crime que não foi dela e fala, foi eu que cometi aquele crime, mas na verdade não foi. Então, em vista disso, até mesmo a confissão, porque assim, o processo penal é um processo muito delicado, você lida com
sentimento, você está lidando com um direito muito importante, que é o direito de liberdade de locomoção, né? Um direito fundamental, inerente a qualquer pessoa. Então, assim, é um processo mais delicado. Então, até mesmo a confissão, ela deve ser provada. Isso está lá no artigo 197 do Código de Processo Penal. Diz assim: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem culpabilidade ou concordância. Compatibilidade ou concordância. Ou seja, se eu digo assim, eu matei Maria, as outras, o fato de eu ter dito que matei Maria tem que ecoar nos outros meios de prova. Porque se eu digo que matei Maria, mas todas as evidências vão contra mim, ou por exemplo, eu disse, confessei o crime, digo eu matei Maria, mas aí a outra testemunha diz que não foi eu que matei Maria, mas sim Pedro. Então assim, o meu testemunho não, a minha confissão, ela tem que encontrar eco, compatibilidade nos outros meios de prova, tá? Então o juiz vai juntar tudo pra ver se deve mesmo confiar naquela confissão. Não é só confessou e acabou ali. Não é assim, tá? Pelo sentimentalismo, pela toda a questão muito sensível, né, que lida o processo penal, tá? Agora a gente passa para a classificação das provas, tá? A primeira classificação é quanto ao objeto. Quanto ao objeto, as provas elas podem ser diretas e indiretas. Direta é quando tá ligado, né, direcionado ao fato, tá? Por exemplo, um testemunho. João afirma, eu vi Pedro matando Maria. Ele viu, tá? Caindo ao fato, ele viu o que aconteceu. Agora, a prova indireta é aquela que não recai sobre o fato, mas cai perto do fato, me possibilitando fazer uma dedução, sabe? Uma dedução lógica. Então é como se, na prova indireta, como se tivesse caído aqui, ó, do ladinho do fato, pertinho do fato. Um exemplo de prova indireta é o famoso álibi que a gente vê aí retratado nas séries e filmes, né? Por exemplo, João é acusado de matar Pedro. Só que João consegue provar que no dia e na hora exata em que foi praticado o crime, no dia e na hora exata em que Pedro morreu, o João estava dando uma entrevista para um jornal local. Então, um álibi, né? Ele conseguiu provar que ele não tinha como estar no local do crime no dia em que Pedro foi assassinado. Se ele não tinha como estar no local do crime e hora em que Pedro foi assassinado, como que ele podia ter matado o Pedro, né? Então, uma prova indireta, não foi sobre o fato, mas ajuda a gente, né? Possibilita que a gente faça essa dedução lógica aí, tá? Depois nós temos a classificação da prova quanto ao valor, que pode ser plena ou não plena. Plena é aquela prova que dá certeza ao juiz, e o juiz pode utilizar a prova plena para fundamentar a sua decisão. Por exemplo, um testemunho, né? João afirma ter visto Pedro atirando em Maria. Então, esse testemunho, ele pode embasar, né, a motivação do juiz ali, a fundamentação do juiz na sua decisão, tá? Sua sentença. Já a prova de valor não plena é aquela prova assim que não é algo muito certo, muito claro, não traz uma certeza. Um exemplo de prova não plena é os indícios. O juiz não pode usar os indícios, né, para condenar o réu. Não é porque parece que Pedro matou Maria que ele vai ter matado Maria, tá? Não é os indícios que vai condenar o réu, mas o juiz pode utilizar os indícios para reforçar a sua decisão, mas nunca como fundamento único e principal da decisão, beleza? Se tem só indícios, então vai, né, a favor do réu. Outra classificação
é a classificação quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito, ela pode ser real ou pessoal. Real é aquela prova que emana de objetos, como por exemplo, uma porta arrombada, uma janela quebrada, a arma utilizada no crime, o cadáver esticado no chão. Tudo isso são provas reais, provas que emanam de objetos. Já a prova pessoal é aquela prova emanada por uma pessoa, pela fala de uma pessoa, um depoimento, um testemunho, são provas reais que emanam de pessoa. Então, prova real, reais não, provas pessoais emanam de pessoas. Então, prova real emana de objeto, prova pessoal emana de pessoas. Simples assim. Por último, para fechar a classificação, a gente tem a classificação quanto à aparência, que não é todas as doutrinas que traz, eu só vi isso em uma, mas eu achei interessante, que é aquela questão que parece, né? Aquela prova que parece que ocorreu daquela forma que ocorreu aquilo. Por exemplo, eu pego uma cena, me deparo com uma cena do crime onde eu tenho, está à noite, a janela está arrombada de uma casa, a janela de uma casa está arrombada, a pessoa estava sozinha em casa, e aí tem um corpo deitado no chão e a pessoa perto assim do corpo sozinha na casa. O que dá a entender? Leva a entender que aquele corpo que tá no chão tentou invadir a casa e a pessoa sozinha em casa à noite, para se defender, acabou tendo que matar a pessoa. Leva a entender que foi um homicídio, parece ser um homicídio em legítima defesa. Por isso que é quanto à aparência, que parece ser, ok? Então a gente fica por aqui. O próximo vídeo a gente já começa a tratar dos princípios da prova e dos sistemas de apreciação das provas, tá? Até o próximo vídeo, espero ter sido útil e até o próximo vídeo.